E você Coloca sabe o que isso a em gente pode oração. falar hoje? Sabe o que a gente pode falar hoje? Que vocês vão se assustar? A gente sabe quais eram as faces desses querubins que estavam na arca. A gente sabe? Se a gente Cara, comparar isso é coisas tremendo. espirituais com coisas espirituais, a gente sabe o porquê que eram dois. Deus poderia colocar 4 querubins ali na arca. Eu sei que no templo de Salomão tinha mais 2 sobre carros. Mas e aí, qual que era a face de qual? Porque no templo de Salomão, aquilo representa o milênio. Então, quando você começa a ver a história contada pelos querubins, levando em conta todas as festas, você entende coisas que estão ocultas. É lindo demais, isso daí é lindo demais. Não é à toa que Paulo falou, ressuscitou com Cristo? A prova da sua vida de ressurreição é pensar nas coisas que são do alto. A palavra de Deus, ela dá detalhes sobre isso. Só que aí, cara, você tem que ver o seguinte, quando você estuda Ezequiel, você entende que dentro do templo de Ezequiel, existe querubins com 2 faces. Tá vendo? Não são 4, são 2. E sobre a arca, Deus mandou fazer querubins que tivessem as suas faces olhando para o propiciatório. E ali, aqueles querubins, dá a entender que ele só tem uma face. Quando, na verdade, você entende que uma coisa é sombra e a outra coisa é realidade, e por que que Deus estaria mandando fazer nas paredes do templo, dentro do santuário, querubins, um com cara de leãozinho, olhando para uma palmeira de palmas, e o outro, a outra face, olhando para outra palmeira do outro lado, com a cara de homem. Deus está dando uma informação ali. Se ali é a realidade do santuário, na Arca da Aliança tem que ter a sombra. Tá aqui, ó. Pode ver que no véu tem querubins bordado. Esse é o único véu que você vai ver querubins bordado. Tem esse outro véu aqui e não tem querubins, e tem o véu lá do pátio que também não tem querubins. Essas portas, né, que são feitas de véu, elas têm o mesmo material, só que somente nessa tem querubins. E pode ver que atrás desse véu tem querubins também, na Arca da Aliança. Certo? No templo de Ezequiel aqui, Deus disse que no templo de Ezequiel tinha que ter querubins bordados nas paredes, né? Mas só que aqui não dá para ver direito, né? A imagem não está exata. Mas é um querubim com rosto de leão, olhando para uma palmeira que está ali do lado, e um querubim com rosto de homem, olhando para outra palmeira. Isso é uma informação secreta que o Senhor está dando num templo literal que vai existir. Isso não é Nova Jerusalém. Pode ver que Deus, ele está contando uma história com os querubins. Lá no Éden, o homem era para guardar o jardim todo, né? Guardar do quê? Tinha um mal lá que era para ser guardado, né? Era para cuidar, tudo bem, mas era para guardar. Ou seja, tinha um querubim caído lá. A palavra fala serpente, mas lá em Ezequiel fala... Não, peraí, Ezequiel, Pedro? Tu eras querubim... lá em Ezequiel mesmo, olha que interessante. Tu eras querubim ungido da guarda. Tava lá no Éden. Tá vendo? Aí o que acontece? O homem caiu e Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Primeira vez que apareceu querubim. Depois eles vão aparecer bordado no véu. Por quê? O que Deus tá falando para o homem? Somente um homem poderia entrar no Santo dos Santos, que era a figura do céu. Era o sumo sacerdote na antiga aliança, mas que falaria de Cristo, que seria somente Jesus que poderia entrar no céu. Qual a história que Deus está contando? Adão pecou, foi destituído da glória de Deus, perdeu o direito da vida eterna, e os querubins estavam lá para deixar essa mensagem para a gente. Lá no véu, Deus está mostrando para o povo, tá vendo? Vocês estão destituídos da minha glória. Agora vai ter que entrar um homem aqui, dentro desse santuário, para interceder por vocês. E isso vai precisar de sangue, né? Para ele passar pelo véu. Por isso que o escritor de Hebreus entendeu que passar pelo véu é passar pela carne. Não dá para falar isso agora com detalhes, né? Mas o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus 10. Não, em Hebreus 6 ele fala que Jesus passou pelo véu como precursor. Ele passou na frente e nós vamos passar também. Mas em Hebreus 9 ele fala que Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homens. Então ele passou pelo véu, mas não entrou lá, é óbvio. Ele não entrou, ele era de Judá. E lá em Hebreus 10 fala que o Senhor nos abriu um novo caminho.
Aí ele diz, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Se rasgou, porque ele iria morrer, ressuscitar e passar por esse corpo de carne mortal e entrar no céu como precursor. Ou seja, se o escritor de Hebreus disse que Jesus fez isso como precursor, nós também vamos passar por esse véu, por essa carne que nos separa de Deus por causa do pecado e vamos penetrar no céu. Em Hebreus 5 ele fala, o trono, o caminho do trono da glória está aberto. Nós podemos agora ter acesso aos céus, em Hebreus, somando com Hebreus 10. A história do véu. E aí então, por isso o querubins bordado. Aí lá em Isaías 6, há uma imagem real do que estava figurado no tabernáculo. Em Ezequiel 1, uma imagem mais detalhada, com Ezequiel 10. Em Apocalipse 4, a visão real. Então eu mostrei para vocês as imagens. Agora, o interessante, na Arca da Aliança, 2 querubins. No templo de Ezequiel, ele pediu querubins bordados na parede. Um com rosto de leão e o outro com rosto de homem. Por que o Senhor deixou 2 de fora? É tremendo isso, cara. Esse recado aí que está nas entrelinhas é tremendo. Isso é pensamento, a gente está meditando sobre isso, mas o que a gente pode dizer é que o que está na arca, se lá na realidade, que é o templo de Ezequiel, está o leão e o homem, mostrando ali, né, a realeza de Cristo junto com os homens, com a igreja, né, mostrando todo o trabalho que transformou a igreja em reis e sacerdotes, mostrando ali na figura do leão e na figura do homem, né? Homens glorificados reais, homens de sacerdócio real. Na Arca da Aliança, só pode ter sobrado as outras 2 faces, que é o novilho e a águia com 2 asas voando, que testemunham de Deus ali, a obra do Filho, que é o seu sacrifício, e o que ele fez para o povo de Israel e o que ele fará pelo Israel espiritual de Deus no deserto. Isso aí. A águia que está ali, né, que a gente pensa que está ali na cabeça daquele querubim, olhando para o... que tudo bem que eles tenham só uma cabeça, mas você pode ter certeza, se eles têm uma cabeça, uma face cada um tem uma face de águia e o outro tem a face do cordeiro. Não tem como ser diferente disso, irmãos. Porque precisa-se dessas outras 2 faces para mostrar a obra que Cristo revelou. Se 2 estão lá dentro do milênio e não precisa mais do novilho e não precisa mais da águia, é porque isso já foi cumprido em Cristo na igreja. Não vai precisar mais que Cristo sacrifique para remir a igreja. E não vai precisar de águia para levar para deserto, para prover a Deus a fuga da serpente ou do diabo, porque o diabo vai estar preso no milênio. Então, aquelas 2 faces que estão dentro do templo de Ezequiel mostram um reino de sacerdotes cumprido no sacrifício de Cristo e na função dele de guardar a igreja do período de tribulação. Então, aquelas 2 faces da águia, e aquela face da águia e aquela face do novilho não precisa mais no templo de Ezequiel, porque ali está falando, ali a igreja está ali para testemunhar disso, a obra de Cristo. Mas dentro da Arca da Aliança, precisava desse testemunho, e estava sendo dado ali as asas da grande águia, a águia, o rosto do querubim é como se fosse de águia voando, mostrando o que Deus fez no deserto, no Êxodo, com o povo de Israel, que fugiu do faraó com as 2 asas da grande águia, e o que vai fazer, como está em Apocalipse 12, quando vier o período da tribulação, que ele vai dar o escape com as 2 asas da grande águia novamente para o povo no deserto. E isso está sendo contado na Arca da Aliança também, nos 2 querubins que estão com a asa por sobre o propiciatório, também testemunhando sobre as obras de Cristo. Isso a gente meditou hoje, irmãos. E isso faz muito sentido e explica o porquê que tem aqueles 2 lá olhando com cara de leão e com cara de homem para as festas dos tabernáculos tipificado naquelas palmeiras. É o plano. Que lindo, né? Olha só, Pedro, na Arca da Aliança, Deus detalhou. Eu quero as 2 faces dele olhando para o propiciatório.
Eles vão ser olhando para Cristo, porque Cristo, ele iniciou essa obra de propiciação pelos pecados na cruz. O escritor de Hebreus deixa bem claro isso logo no capítulo 1. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados e se assentou à destra de Deus. Só que lá em Hebreus 9, ele fala que isso é sombra das coisas futuras. O que Cristo fez é real e completo. Porque se ele como homem falhasse, já era. Mas ele foi até o fim, venceu e disse, está consumado. Então todas as outras festas vão se cumprir. Então os querubins estavam ali, testemunhando isso. Ou seja, olha o novilho de Deus. Olha aí o sacrifício feito. Agora vamos levar o povo para o deserto. No final, o povo vai para o deserto. Tudo vai se cumprir. Eles olhavam para o propiciatório que apontava para o 6º milênio. Em Ezequiel, os 2 querubins bordados lá por todo canto, ou seja, Deus quer essa mensagem em todo canto da casa. Cada um não olha mais para propiciatório, eles olham para as festas dos tabernáculos. Jesus, o leão da tribo de Judá, que era homem, leão da tribo de Judá. É lindo, não é? Porque... É lindo. É lindo, lindo. Isso é lindo demais. E faz todo sentido. Todo sentido. Mas ele tem que meditar, não pode querer ignorar o templo de Ezequiel. Aí vocês estão falando, podem falar assim, algum engraçadinho pode falar, ué, Pedro, você falou que no templo de Ezequiel tem sacrifício, por que não tem a cara do novilho lá? Porque o sacrifício do novilho foi para a igreja, não Sim, para as nações. Para os seus reis e sacerdotes. As nações nem entram nesse lugar onde está isso desenhado. Quem entra ali são os sacerdotes segundo a ordem de Zadok, que vão entender muito bem o que aquilo ali significa e vai servir de vergonha para eles. Porque eram para eles estarem glorificados. E estão ali exercendo um sacerdócio inferior. Aquele recado ali é para Cristo e para a igreja. E aquilo ali, irmão, todo aquele cenário, aqueles desenhos, aquilo ali é para mostrar dentro do templo a atmosfera celestial, a qual os filhos de Deus vão adentrar quando chegar a festa dos tabernáculos. A igreja não vai estar aqui nessa terra, dentro do templo de Ezequiel, na hora da festa dos tabernáculos com Cristo. Eles vão estar na região celestial, adorando o rei, servindo a ele de dia e de noite, ao Deus e ao Cordeiro. E aí se cumpre a imagem de Apocalipse. Sim, olha outra coisa que está ali na Arca da Aliança. Eu acho que já foi entendido, mas às vezes passa desapercebido. A Arca da Aliança, Deus pediu ela em 2 peças. A arca de madeira revestida de ouro e o propiciatório de ouro puro. Deus poderia fazer toda a arca de ouro puro, ou ele também poderia fazer toda ela de madeira sendo revestida de ouro. Tem motivo para tudo. Olha só, a arca de madeira, a madeira vem de uma árvore e a árvore vem da terra, parte terrena. A arca de madeira fala da humanidade de Cristo e também da nossa, porque o que ele faria iria recair sobre nós. A propiciação que ele faria enquanto homem, ele estava na cruz como sumo sacerdote, como homem, mas ele seria revestido de glória, revestido de ouro, e aí ele anularia aqueles testemunhos que estavam dentro da arca, contrários ao povo. O propiciatório fala da parte eterna do Filho, porque ele é o nosso propiciatório. 1 João capítulo 2 e capítulo 4 fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, verso 25, Paulo também fala a mesma coisa. Jesus também é a tampa do propiciatório ligado aos querubins, porque os querubins têm que ser de ouro puro porque eles não se fazem homem. Eles não têm a parte humana, só Jesus que tem essa experiência. Mas a Arca da Aliança tinha que ter madeira para falar dessa obra redentora do Filho, que começaria como homem e se completaria como um ser eterno. Começaria na Páscoa e acabaria na festa da expiação. E aí, quando toca a última trombeta, a redenção estará completa porque vai ser visível na igreja, corpos glorificados. Lá aparece a Arca da Aliança. E lembra, um pouquinho antes, o povo foi levado para o deserto, que é uma das faces do querubim, de águia. Então aí tudo se completa. E falamos porque nós largamos mão de querer enxergar a Trindade em tudo, Deus nos revela essas coisas. São coisas profundas, confirmadas pelas Escrituras. A gente não precisa ficar forçando até aparentar dar certo. Isso é revelação linda.
Entende? Agora imagine o ódio que o diabo fica. Primeiro, a ideia da Trindade, que foi manipulada, criada por ele e assim, ele influenciou os homens a pregarem isso, está sendo desfeita. E ao mesmo tempo, a gente está falando da queda dele. Ele foi destituído do céu como um querubim. Ele era ungido. E lembra que fala em Ezequiel, Pedro? Olha só a provocação do Senhor. Olha como Deus sabe provocar também. Tu eras querubim ungido da guarda, no meu monte santo te estabeleci. Você andava sobre pedras de fogo. Seu corpo era coberto de pedras preciosas. Mas agora, bichos vão ser a sua cobertura. Agora, quem que é aquele que vai ser coberto de pedras preciosas? O sumo sacerdote já estava com pedras preciosas no peito. Jesus está representado nos muros da Jerusalém, cobertos de pedras preciosas, que é todo o povo agora em Cristo. Isso é uma provocação terrível para o diabo. Ele deve ficar furioso com isso. E ele tinha a intimidade de um querubim da guarda. E olha, era um querubim da guarda de Deus, cara. Era o cara mais próximo. Era lindo, agora ficou com cara de bode. Agora tá lá, com peitinho de mulher, com cara de bode, com o dedinho pra cima, todo... Não, literalmente bode. Ele é o bode peludo. Literalmente um bode. Dois bodes, um bode para o Senhor e outro para Azazel. O para o Senhor tem derramamento de sangue e é Cristo que tomou os nossos pecados, né? Como uma serpente também ele foi levantado. Mas o bode para Azazel, aquele ali levou a culpa final. Morreu solitário. É tremendo mesmo. Ó, matamos em 2 horas e 22, hein? Acho que a gente falou tudo, né? Tá ótimo para mim. Fechou. Na próxima a gente